Parar de assistir pornografia muda a sua vida, mas não do jeito que você imagina. Você já deve ter ouvido que ao largar a pornografia você aumenta o seu foco, aumenta a sua testosterona e aumenta até a sua produtividade. Mas e se eu te dissesse que existem coisas que ninguém te fala, que só quem vive essa jornada de verdade descobre? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 efeitos surpreendentes que acontecem com você quando você larga o vício da pornografia. E o último deles pode ser o que vai te salvar. Estudos de Cambridge mostraram que o cérebro de quem consome pornografia em excesso reage da mesma maneira que o cérebro de uma pessoa viciada em cocaína. O sistema de recompensa fica hiperestimulado. Por isso mesmo é tão difícil de você parar. E também porque quando você para, coisas profundas começam a acontecer. No final do vídeo eu vou te contar o efeito mais poderoso e inesperado de todos, e que quase ninguém comenta. Esse ponto é tão forte que ele pode ser considerado o verdadeiro divisor de águas entre você continuar preso ou viver uma vida como homem livre, confiante e com propósito. Talvez você já tenha tentado parar antes de consumir isso. Talvez você já tenha feito promessas, talvez você tenha excluído vídeos, desinstalado aplicativos, mas depois de um tempo você voltou e teve a recaída. E aí você se sentiu um lixo, um frustrado, um sujo, um fraco. Você começa a acreditar que esse é o seu destino, que nunca vai conseguir se livrar disso, que isso é só parte de quem você já é. Mas deixa eu te dizer uma coisa como um irmão mais velho. Isso não é verdade. A pornografia é uma armadilha moderna. Ela se disfarça de um prazer rápido, mas por trás esconde um sistema que vem viciando milhões de homens no mundo todo, destruindo autoestima, produtividade, relacionamentos e o mais grave, a própria identidade masculina. Mas a boa notícia é: existe uma saída. E o primeiro passo é você entender o que acontece com você quando você inicia esse processo de desviciar da pornografia. Porque não é só sobre você parar, é sobre você se transformar. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Behavioral Addictions, o consumo compulsivo de pornografia está diretamente ligado a altos níveis de ansiedade, depressão, isolamento social, especialmente entre homens jovens. E o pior, quanto mais você consome isso, quanto mais você assiste pornografia, menos o seu cérebro produz dopamina naturalmente. Ou seja, quanto mais pornografia, menos prazer pela vida real, pelas coisas simples da vida. Agora que você já entendeu o tamanho desse problema, é hora de você abrir os olhos para entender o que acontece quando você decide largar a pornografia de verdade. E eu preciso te preparar, não espere milagres nos primeiros dias. A verdade é que a transformação começa com algo que a maioria das pessoas evita, a maioria das pessoas foge: o desconforto. Você começa a sentir os efeitos da abstinência, os efeitos físicos, mentais e emocionais. E isso não é um sinal de fraqueza. Isso é a prova de que seu corpo está se reajustando. É como você desintoxicar o corpo de uma droga. Então, a maioria das pessoas nesse ponto volta atrás, achando que está piorando. Nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, você pode se sentir ansioso, irritado, distraído, sem energia. Você pode até sentir uma vontade de se isolar, uma certa angústia sem explicação alguma. É meio paradoxal, né? Parece contraditório. Você para com algo ruim e parece que você está piorando. Mas isso é absolutamente normal. Você está vivendo uma desintoxicação real. O seu cérebro ele foi condicionado, talvez por anos,
a recorrer à pornografia sempre que sentia tédio, ansiedade, frustração, solidão. E agora que você cortou este anestésico, tudo que estava escondido, tudo que estava no obscuro, ele vem à tona. Estudos em neurociência já mostraram que o cérebro de uma pessoa que é viciada em pornografia já apresenta mudanças físicas na estrutura do córtex pré-frontal, mudanças físicas. O córtex pré-frontal do seu cérebro é a área responsável por decisões, por autocontrole, por ter empatia com as pessoas. E ao parar com o estímulo, esse sistema ele entra em colapso por um tempo. Mas o cérebro ele é incrivelmente plástico, ele pode se regenerar. É como se fosse uma ferida sendo limpa. No começo até arde, mas depois cicatriza, melhora. Muitos homens relatam que nos primeiros dias sem pornografia parece que tudo piora. Brigas com a família, insônia, mais vontade de comer doce, procrastinação. Isso acontece porque o seu cérebro começa a buscar novas formas de aliviar a tensão, já que aquilo que estava aliviando foi cortado. Mas se você aguentar essa fase, você já está vencendo, porque é exatamente nessa parte que a maioria desiste. A boa notícia é que depois dessa fase, algo incrível começa a acontecer. Você começa a se enxergar de um jeito diferente, como alguém que está no controle da situação. E isso nos leva à segunda coisa que ninguém fala quando você decide parar com pornografia. A sua autoimagem começa a mudar. Então, depois que você sobrevive à turbulência da desintoxicação, algo muito poderoso começa a acontecer. E a maioria nem percebe. Você começa a se enxergar de forma diferente. É como se cada dia sem pornografia fosse um tijolo na construção de uma nova identidade. Você para de se enxergar como o cara fraco que sempre volta pro pornô e começa a se enxergar como um homem em evolução, um homem em transformação. Isso é o nascimento de uma nova imagem. A psicologia chama isso de autoeficácia. É a crença que você tem na sua própria capacidade de agir, na sua própria capacidade de mudar. De acordo com Albert Bandura, que é o criador desse conceito, toda vez que você toma uma decisão e não volta atrás e vê resultados, o seu cérebro reforça a imagem de que você é um cara capaz. E o mais incrível, o seu cérebro ele não libera dopamina só quando você cede ao vício. Ele libera dopamina quando você também consegue vencer algum objetivo, vencer algum desafio. Ou seja, cada vez que você diz não para a pornografia, você está treinando o seu cérebro para gostar da sensação de vitória. Você começa a viciar em crescimento e não em pornografia. Pensa num leão que viveu a vida inteira preso numa jaula. Ele ficava lá dentro, preso, só vivia andando em círculos e para ele o mundo era aquilo, aquele pequeno espaço. Mas um dia a porta se abre e no começo ele até hesita em sair, porque tudo é novo, tudo é novidade. Ele viveu a vida inteira ali dentro, mas quando ele dá o primeiro passo para fora da jaula e ele olha aquele mundo, ele percebe quem ele é, ele já começa a pensar: eu sou mais do que eu imaginava que eu era. Você é esse leão. E você parar com a pornografia é o primeiro passo fora da jaula. E sabe o que vem logo depois dessa mudança de autoimagem? Você começa a desejar mais coisas da vida real, mais humanas. Você para de se contentar com o artificial. Então você sente um novo desejo. O desejo de conexão verdadeira. O desejo real por conexão humana retorna. Algo muito curioso acontece com você depois de alguns dias, depois de algumas semanas sem consumir pornografia. Você começa a sentir vontade de olhar nos olhos de uma mulher de verdade, de conversar, de se aproximar, de se conectar de uma forma mais profunda, de maneira emocional, de até espiritualmente falando. Isso acontece porque ao parar com o pornô, a sua energia sexual ela não desaparece, ela apenas se transforma, ela se redireciona e o destino natural é uma conexão humana. O que antes era despejado
em pixels, em fantasias irreais, começa a ser canalizado para algo vivo, algo verdadeiro. Você sente mais vontade de sair, de conversar, de se cuidar, de ser notado. E não é por carência, é porque a sua natureza masculina está voltando. Pesquisadores como Gary Wilson, que escreveu o livro Your Brain on Porn, mostram que a pornografia cria uma espécie de superestímulo no cérebro, fazendo com que o cérebro associe prazer apenas com fantasias irreais, estímulos irreais, coisas artificiais. Ao remover esse estímulo, o seu cérebro ele volta a buscar prazer natural, a naturalidade. O olho no olho, o cheiro, a conversa, o toque na outra pessoa, tudo isso ganha valor novamente. O homem começa a sair do mundo virtual e voltar para o mundo real. É como se você estivesse vivendo com um fone no ouvido, tocando um barulho bem alto o tempo todo. Você não percebia o canto dos pássaros, o som do vento, as palavras das pessoas. Mas quando você tira o fone, tudo volta a ter som, tudo volta a ser como era antes. E é isso o que acontece com o seu desejo por conexão real quando você larga a pornografia. Você volta a sentir. É normal se sentir estranho no começo, a sua sensibilidade emocional retorna. E às vezes você se sente mais carente, mais vulnerável. Mas isso não é sinal de fraqueza, isso aí é sinal de cura. Você está saindo da dormência emocional que a pornografia criou. E com esse desejo real voltando, algo mais profundo começa a emergir. Um incômodo com vazio. Uma vontade de encontrar um propósito, uma direção, um porquê. E é aí que a pornografia deixa de ser só um problema de hábito e se revela como a fuga de uma falta de sentido. Você entra em contato com seu propósito. Quando você larga a pornografia, você tira um entorpecente da sua vida. E sabe o que acontece quando a anestesia passa? Você começa a sentir a dor. Mas não é só a abstinência. É o vazio, é a falta de sentido, é o tédio, a sensação de estar perdido. E é exatamente aqui que muitos homens entram em crise. Infelizmente, muitos voltam ao vício para não ter que encarar isso. Mas esse vazio não é o seu inimigo. Ele é um convite, é um chamado, é uma chance real de você se perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu existo? Qual é a minha missão como homem nesse mundo? O psiquiatra Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração, ele escreveu um clássico, Em Busca de Sentido. Ele costumava dizer: o ser humano ele pode suportar qualquer dor, contanto que ele ache um porquê. E o vício em pornografia, em muitos casos, não é só falta de disciplina. É falta de direção. Quando um homem não sabe para onde ele vai, ele se esconde, ele se anestesia. E o pornô vira uma fuga da própria existência. É como um barco à deriva. Enquanto está perdido no mar, qualquer corrente o arrasta, inclusive a corrente do vício. Mas quando você encontra um rumo, um norte, uma missão, aí você começa a remar, você ganha força. Tem homens que depois de largar o vício, eles voltam a estudar, alguns retomam projetos antigos, outros começam a empreender, voltam a treinar, alguns se reconciliam com a fé, porque pela primeira vez em anos, eles conseguem sentir o que realmente importa. E é aqui que muita gente falha, porque tenta parar o vício, mas não preenche o espaço vazio deixado por ele. Você precisa de uma missão, de um foco. Você precisa de um projeto de vida. Caso contrário, o seu cérebro ele vai buscar qualquer forma de escape. E quando você encontra esse propósito, algo extraordinário começa a emergir. Você descobre uma força que nem sabia que existia. Chega um momento, depois de você largar a pornografia, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, que você se olha no espelho e não se reconhece mais, mas de um jeito bom. Aquele cara que se sentia fraco, refém de impulsos, derrotado pela vergonha,
agora ele tem um olhar firme. Ele anda com o peito aberto, ele fala com segurança, ele faz escolhas com clareza. Não porque virou um super-herói, mas porque ele descobriu, ele acessou uma força que sempre esteve ali e que agora ele teve contato com ela. Agora essa força emergiu. Essa força apenas estava escondida. Essa força tem muitos nomes. Algumas pessoas chamam de disciplina, outras chamam de energia vital, outros chamam de masculinidade restaurada. Eu chamo de liberdade. Quando você para de ejacular compulsivamente com pornografia, o seu corpo ele começa a acumular energia vital. E isso não é papo místico, isso é fisiologia. A testosterona, por exemplo, ela tem picos maiores em períodos de abstinência, o que aumenta a sua disposição, seu foco, a sua libido, faz com que você ganhe massa muscular mais facilmente, aumenta a sua confiança. Além disso, seu córtex pré-frontal, que estava sendo enfraquecido pela pornografia, ele começa a se regenerar. Você pensa com mais clareza, você tem menos ansiedade, você começa a ter mais controle sobre as suas decisões. E não é exagero dizer que você começa a se tornar um novo homem, ou você já se torna um novo homem a partir daí, quando você começa a ter mais clareza, tomar decisões com mais racionalidade. É como você tivesse dirigido um carro esportivo a vida inteira, só que com freio de mão puxado. E quando você larga a pornografia, você começa a voar. Eu já vi homens que, após largarem a pornografia, eles passam a acordar mais cedo, entram na academia, começam a empreender, abrir negócios, eles mudam o jeito de falar com as pessoas, eles começam a ter um outro olhar sobre a vida. E tudo isso não porque ficaram perfeitos, não, mas somente porque recuperaram controle sobre a própria energia. E essa força ela não aparece da noite para o dia, ela nasce da constância, da decisão de você não voltar para a jaula. De lembrar todos os dias que você não é um escravo, que você é um homem livre. E homens livres são perigosos porque vivem com um propósito. E agora que você viu tudo isso, deixa eu te contar o que você vai fazer com esse poder que está nascendo dentro de você. A verdade é simples, você não nasceu para viver escravo, ajoelhado diante de uma tela. Você não foi criado para viver no escuro, você nasceu para viver com força, com clareza e com liberdade. A pornografia quer te convencer que você é fraco, que você não consegue. Você é apenas um corpo com desejos, mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você é homem, e homens de verdade caem sim. Tem tropeços na vida, mas toda vez que caem, eles se levantam com mais força. E se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, é porque tem algo dentro de você que realmente quer mudar. E talvez hoje seja o dia que essa mudança se torne real. E hoje seja o dia 1 da sua libertação. E se você quer entender mais os efeitos que a pornografia tem no seu corpo, e você quer sair desse ciclo de uma vez por todas, eu preparei um e-book totalmente gratuito para você. Lá tem tudo o que você precisa saber para dar seu primeiro passo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá e baixa o seu e-book. E se você está pronto para ir além, se você deseja realmente a liberdade, quer um passo a passo totalmente estruturado, baseado em psicologia, neurociência, PNL, terapia cognitivo-comportamental, ciência, com acompanhamento, ferramentas, estratégias práticas para você vencer esse vício e recuperar a sua masculinidade, eu quero te apresentar o Reboot Alpha, que é o meu método, o meu treinamento completo para você se livrar de uma vez por todas desse vício que vem te aprisionando. Também deixei o link aqui embaixo, caso você tenha interesse, é só ir lá, clicar e ver do que se trata. Lá eu vou te explicar tudo sobre o método e se você estiver com vontade, disposto de se libertar de vez,
clica lá e a gente se vê lá dentro do curso. Faz isso, cara. Dá esse passo para você mesmo. Você merece viver uma vida livre. Você merece a liberdade. Saia da jaula. Tenha coragem de pisar fora da jaula. E se esse vídeo falou com você, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho ser livre. Eu leio todos os comentários e eu gosto de saber, eu quero saber quem são os guerreiros que estão comigo nessa jornada. Lembra disso, a pornografia não é mais forte que você. Você só precisa descobrir, acessar a força que está dentro de você. Depois que isso acontece, ninguém te segura. É uma honra para mim você ter ficado até o final do vídeo. Eu te desejo tudo de bom e fique com Deus.